Questão 17 também é sobre equações. Olha aqui, é uma equação do terceiro grau. Eu não aguento mais ver a equação do terceiro grau. Olha só, as três raízes dessa equação do terceiro grau aqui são m, n e p. Sabendo que m e n são complexas e que p é uma raiz racional, o valor de m2 mais n2 é igual a... Calma aí. Ele falou que as raízes são m, n e p. M, n e p. O p é uma raiz racional. Então, p é uma raiz racional. E o m e n são raízes complexas. Então, m e n são raízes complexas. E ele quer que você calcule quanto que é m2 mais n2. Parece fácil, né? Se você resolver essa equação aqui, você descobre o que ele está pedindo. Você sabe que toda equação do terceiro grau tem pelo menos uma raiz real, né? Você pode ter uma real e duas complexas, ou então você pode ter as três reais. Mas nunca você vai ter as três complexas. Isso não tem como. Claro, a gente está falando de equações com coeficientes reais, tá? Então, se os coeficientes da equação são reais, as equações de grau ímpar vão ter pelo menos uma raiz real. Tá, o que a gente vai usar aqui? A gente vai tentar descobrir essa raiz. Tem fórmula para resolver a equação do terceiro grau? Sim. Só que é muito complicada. Na prática a gente não usa aquela fórmula de Cardano, tá? Cardano-Tartaglia. Bom, eu não vou nem mostrar a fórmula aqui, que ela é muito complicada de usar. Na prática, o que a gente faz para resolver a equação do terceiro grau? A gente faz tentativas de encontrar essas raízes, tá? Usando o seguinte: existe um teorema que se chama Teorema das Raízes Racionais. E ele falou aqui que tem uma raiz racional. O problema deu isso, tá? Quando você tem uma raiz racional, vamos chamar essa raiz aqui de R. Bom, ele chamou de P a raiz racional. P é a tal raiz racional, tá? Esse P é calculado como sendo mais ou menos divisores de D dividido por mais ou menos divisores de A. Quem são D e A? O A é o coeficiente do termo de maior grau. O A vale 1. E o D é o termo independente. O D, no caso aqui, é o menos 26. Quer dizer, faz com 26, porque o sinal aqui vai ficar mais ou menos. Então, olha só, divisores de 26, quem são os divisores de 26? Você vai ter mais ou menos 1, mais ou menos 2, que mais? Mais ou menos 13 e mais ou menos 26. Esses são os divisores de 26. Você tem que pegar os positivos e os negativos e testar todos. E você vai dividir esses números pelos divisores de A. Quer dizer, os divisores de 1 é só 1 mesmo. Então você vai tentar com mais ou menos 1. Então você vai ver todas as combinações de números racionais que você pode formar usando isso e vai testar esses valores. Olha só que coisa trabalhosa. Aqui você tem 8 valores para testar. E aqui com 2 sinais, quer dizer, você tem 16 valores para testar. É realmente um processo braçal. Só que tem uma coisa que facilita isso. É que normalmente, quando eles colocam uma questão para você fazer na prova, normalmente eles botam as raízes mais simples. Tipo, mais 1 e menos 1. Ou então, mais 2 e menos 2. Então a gente deve começar testando raízes, procurando raízes por mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Então vamos lá, vamos pegar a nossa equação original, x3 menos 6x2 mais 21, x menos 26. E vamos testar x igual a 1. Fazendo x igual a 1, o que vai dar aqui? Vai ficar 1 menos 6 mais 21 menos 26. Quanto é que dá isso? Não vai dar 0, né? Vai dar menos 32. Você não precisa dizer quanto é que dá, não. Basta você ver se dá 0 ou não. Então isso aqui tá na cara que não vai dar 0. Ó. Menos 32 mais 21 mais 1 não vai dar 0 isso aqui. Então x igual a 1 não dá certo. X igual a 1 não é raiz. Vamos testar agora x igual a menos 1. Fazendo x igual a menos 1, isso aqui vai ficar menos 1 menos
Menos 1 ao quadrado vai ficar menos 6, mais 21 vezes menos 1 vai dar menos 21, e menos 26 aqui, tá na cara que não vai dar zero isso aqui. Então, o menos 1 também não serve, tá? E agora vamos para o 2. X igual a 2, será que vai dar certo? Então, pega x igual a 2 e substitui aqui na fórmula. Isso aqui vai ficar 2 ao cubo, que é 8, menos 6 vezes 2 ao quadrado, que 6 vezes 4, 24, vai dar menos 24. E aqui 21 vezes 2, que é 42, e aqui você tem menos 26. Olha, isso aqui você vai ter menos 24 menos 26 dá menos 50. E aqui você tem 8 mais 42 dá 50 também. Quer dizer, isso aqui dá zero. Então a gente achou a raiz. X igual a 2 é uma raiz. Quer dizer, o P do problema vale 2, raiz 2. Então olha só que beleza. X igual a 2 é uma raiz. E agora você faz o quê? Você tem que achar as outras duas raízes. Na verdade, você não precisa saber as outras duas raízes, porque inclusive elas são complexas, tá? Você só tem que saber essa expressão aqui, o quadrado, a soma dos quadrados delas. Então, olha só. Eu vou fazer aquele negócio de encontrar uma raiz e fatorar. Esse polinômio aqui, ele pode ser escrito, já que ele tem uma raiz x igual a 2, você pode escrever ele como sendo x menos 2 vezes um polinômio do segundo grau. E como é que a gente acha esse polinômio do segundo grau? Adivinha? Você vai dividir isso aqui por x menos 2. Ou então você pode fazer isso usando Briot-Ruffini, tá? Eu vou fazer sem Briot-Ruffini, eu vou fazer com a divisão polinomial mesmo, tá? Eu vou dividir esse polinômio por esse aqui, para saber quanto dá o quociente, que é esse aqui. Então vamos fazer a divisão desse polinômio por esse polinômio. Quer dizer, eu vou dividir esse polinômio aqui por x menos 2. Tá, então vamos fazer a divisão polinomial aqui, ó. Começo com x3, vou dividir x3 por x. Vai ficar x2. Agora eu multiplico o x2 por todo mundo e jogo aqui com o sinal trocado, né? Então vai ficar menos x3. Aqui vai ficar mais 2x2. Agora o x3 vai cortar. Você vai ficar menos 6x2 com 2x2, vai ficar menos 4x2. Agora, vou dividir menos 4x2 por x, vai ficar menos 4x. Agora multiplica o 4x por todo mundo e coloca aqui com o sinal trocado. Então vai ficar mais 4x2, vai ficar menos, menos, mais, vai ficar 8x, põe aqui menos 8x. Menos 8x. Agora esse 4x2 todo vai cortar. Você tem aqui 21x menos 8x. Isso vai dar 13x. Aqui a gente repete aqui esse 26. Pronto. Então, 13x dividido por x dá 13. Agora multiplica o 13 por todo mundo e põe aqui com sinal trocado. Então vai ficar menos 13x e mais 26. Agora vai cortar, vai ficar resto zero, né? Então isso aqui é o resultado dessa tal divisão polinomial. Quer dizer, esse polinômio aqui que a gente está tentando fatorar, ele pode ser escrito assim. Ele é x menos 2, que multiplica esse quociente, x2 menos 4x mais 13. Tá? Então, essa nossa expressão, ela vai ser escrita desse jeito. X menos 2, que multiplica x2 menos 4x mais 13. Certo? Isso aqui vai te dar a raiz P igual a 2. Fica aqui. E essas raízes M e N, que são as outras duas raízes, elas aparecem daqui. Quer dizer, o M e o N são soluções dessa equação do segundo grau. x2 menos 4x mais 13 é igual a zero. Então, M e N são as soluções dessa equação. Ele quer que você calcule M2 mais N2. Olha só, M2 mais N2, você pode escrever isso aqui desse jeito, mais simples, ó. Isso aqui é a mesma coisa que M mais N ao quadrado
Só que m mais n ao quadrado, você vai ter aqui um termo 2mn, né? Aí você subtrai 2mn, pronto. Isso aqui vai ser a mesma coisa que m mais n ao quadrado. Quer dizer, isso aqui é a soma das raízes ao quadrado, as raízes dessa equação, menos 2 vezes o produto dessas raízes. E quem são essas soma e produto? Você tira daqui, ó. O m2 mais n2 vai ser a soma das raízes dessa equação ao quadrado menos o dobro do produto. Quem é a soma ao quadrado? Quem é a soma das raízes dessa equação? Soma das raízes da equação tem a ver com o coeficiente do x, né? Se você tem a equação ax2 mais bx mais c igual a 0, a soma é menos b sobre a. Então vai ficar 4 sobre 1. Vai ficar 4 ao quadrado. E aqui, menos 2 vezes o produto. Quem é o produto? O produto é c sobre a. Então o produto é 13. 2 vezes 13. Então isso aqui vai ficar 16 menos 26, que vai dar menos 10. Menos 10, olha aqui, ó. O m2 mais n2 dá menos 10. Realmente é complexo, né? Como é que você pode ter a soma de 2 quadrados dando um número negativo? É porque são números complexos. Então tá aqui, a resposta correta é a letra B de Bravo.